Primeiro livro de Macabeus, segunda parte. Contaram aos oficiais do rei e às forças acantonadas de Jerusalém, na cidade de Davi, que certo número de judeus, culpáveis de terem transgredido a ordem real, havia descido ao deserto para ali se ocultar e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram. Depois se prepararam para agredi-los em dia de sábado. Isto basta agora, gritaram-lhe eles. Saí, obedecei à ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e não obedeceremos às ordens do rei, com a profanação do dia de sábado. Instantaneamente os sírios travaram combate contra eles, mas eles não responderam, não atiraram uma só pedra e não obstruíram as entradas dos esconderijos. Que morramos todos inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunhas de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado. Eles morreram com suas esposas, seus filhos e seu rebanho. Eram cerca de 1000 pessoas. Matatias e seus amigos o souberam e comoveram-se muito. E disseram uns aos outros: se todos agirmos como nossos irmãos, se não pelejarmos contra os estrangeiros para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis, nos exterminarão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia a seguinte resolução: mesmo que nos ataquem em dia de sábado, lutaremos contra eles, e não nos deixaremos matar a todos nós, como fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então se ajuntou a eles o grupo dos judeus assideus, particularmente valentes em Israel, apegados à lei. E todos os que fugiam das perseguições se ajuntaram do mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército e, na sua ira e indignação, massacraram certo número de prevaricadores e de traidores da lei. Os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matatias e seus amigos percorreram o país, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças, ainda incircuncisas, nas fronteiras de Israel, e perseguiram os sírios orgulhosos. Sua empresa alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis, e não permitiram que prevalecesse o mal. Ora, chegou para Matatias o dia de sua morte, e ele disse a seus filhos: o que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e merecereis grande glória e nome eterno. Porventura não foi na prova que Abraão permaneceu fiel, e não lhe foi isso imputado em justiça? José observou os mandamentos na sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéias, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo. Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz em Israel. Calebe deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real. Porque ardia em zelo pela lei, Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel, na sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos assim de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus
não desfalecem. Não temais as ameaças do pecador, pois sua glória acabará em lama e vermes. Hoje ele se eleva e amanhã desaparecerá, porque tornará ao pó e seus planos serão frustrados. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a lei, porque por ela chegareis à glória. Aqui tendes Simeão, vosso irmão. Sei que ele é homem de conselho, ouvi-o sempre e será para vós um pai. Judas Macabeu, bravo desde a juventude, será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei e vingareis vosso povo. Pagai aos gentios o que nos fizeram e atendei aos preceitos da lei. Depois disso, abençoou-os e foi unir-se a seus pais. Morreu no ano 146. Seus filhos sepultaram-no em Modim, no túmulo de seus antepassados. Todo Israel o chorou dolorosamente. Judas Macabeu. Seu filho Judas, cognominado Macabeu, ficou em seu lugar. Todos os seus irmãos o auxiliaram, bem como todos os que se tinham unido a seu pai, aceitando generosamente a promessa de combater por Israel. Aumentou a glória do povo, revestiu-se da couraça como um gigante, cingiu-se com as armas da guerra e empenhou-se nos combates, protegendo seu exército com a espada. Assemelhava-se nas suas ações a um leão, e parecia um leãozinho que ruge na caçada. Perseguiu e rebuscou com cuidado os traidores e lançou ao fogo os que perseguiam seu povo. Os maus recuavam diante dele, transidos de medo. Tremeram os que praticaram o mal e a salvação do povo firmou-se em suas mãos. Seus feitos exasperaram os reis, mas alegraram Jacó. E sua memória permaneceu eternamente abençoada. Percorreu as cidades de Judá, expulsando os ímpios, desviando assim de Israel a cólera divina. Seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra, e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer. Aconteceu que Apolônio convocou os gentios e de Samaria partiu com um grande exército para combater Israel. Soube-o Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu-o e matou. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio e desde então usava-a sempre nos combates. Serom, general do exército sírio, veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis convocados e que ele os levara ao combate. Vou tornar-me célebre, disse ele, e cobrir-me de glória no reino. Vencerei Judas e suas tropas, que se opõem às ordens do rei. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou com ele para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Bet-Horon e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram-lhe: como poderemos enfrentar tamanho exército se somos tão poucos, tanto mais que nos sentimos fracos porque hoje nada temos comido? É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão e a de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós, com insolência e orgulho.
para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos. Não os temais. E logo que cessara de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos. Serão diante dele foi derrotado com seu exército. Judas o perseguiu na descida de Bet-Horon até a planície. Morreram cerca de 800 sírios e os restantes fugiram para a terra dos filisteus. E foi assim que se espalhou o terror de Judas e seus irmãos, e todos os povos das vizinhanças encheram-se de consternação. Sua fama chegou aos ouvidos do rei, e todas as nações comentaram os feitos heróicos de Judas.